Pessoal, retomando, a gente vai conseguir finalizar a ideia, né, da polarização que nós tivemos durante esse período de divisão do mundo em blocos, né? A gente viu no final da outra aula que existia então dois pactos criados, né? Pactos militares de proteção de fronteiras e de proteção da sua expansão, das suas ideologias, né, no cenário global. Era a OTAN, Organização do Tratado do Atlântico Norte, liderada pelos Estados Unidos e pelos países capitalistas hegemônicos, né? E tínhamos o Pacto de Varsóvia, que foi criado pela União Soviética. Mas quando a gente começou a ver a queda do socialismo na União Soviética, né? A burocracia, a gente estudou um pouco isso no socialismo, a burocracia, as corrupções, os casos de corrupção, a própria violência do sistema e da União Soviética, né, que ela impunha em sua população, foi minando o sistema socialista da União Soviética e também, principalmente, na verdade, a sua decadência econômica, né? Haja vista que o socialismo demonstrou-se um fracasso em termos econômicos para a região da União Soviética, para a região daqueles países. E aí a gente vai ver o declínio do bloco socialista, né? O declínio da União Soviética, né? E a partir daí o Pacto de Varsóvia perde o sentido. Obviamente, se não existe o Pacto de Varsóvia, a OTAN meio que ficou sem objetivo, né? Hoje a OTAN, obviamente, ela ainda é uma entidade internacional, uma organização internacional atuante, mas bem menos do que no período da Guerra Fria, né? Meio que ficou sem um objetivo, sem um sentido real de atuação e de existência, tá bom? Aqui a gente tem um exemplo, né? Essa tensão, né? Essa disputa entre os americanos e os soviéticos ficou muito mais evidente, porque a partir desse processo a gente vai ver os blocos capitalistas e socialistas terem as suas áreas de influência sendo bastante delimitadas, e a partir daí a gente vai ver surgir também uma polarização mais efetiva, tá certo? Dentre as características que a gente vai ter na Guerra Fria, a principal delas é a polarização. Os dois blocos que nós tínhamos, sob influência americana e o outro sob influência soviética, foi a grande marca que registrou a Guerra Fria, tá? Os americanos e soviéticos possuíam uma retórica, né, um discurso bastante agressivo um contra o outro, né? E tinham aliados em torno da Europa, em torno do continente americano, no mundo todo, que eram bastante estratégicos, tanto na questão econômica quanto na questão militar mesmo, tá? Houve uma tentativa de alguns países de realizarem uma política externa independente dessa bipolarização, né, dessa influência americana e dessa influência soviética. Mas isso não deu muito certo. Na verdade, os países estavam em um cenário de tensão, em um cenário de disputa entre duas políticas ideológicas, duas ideologias bastante fortes, e eles precisaram tomar partido, tá bom? Até porque, se não tomassem partido, não recebiam ajuda financeira, não recebiam proteção militar, diante desse cenário do mundo dividido e tensionado, tá bom? E nesse ponto a gente vai ver surgir, por exemplo, duas Alemanhas. Uma Alemanha ocidental, né, do bloco capitalista liderado pelos americanos, norte-americanos, e uma Alemanha oriental do bloco da União Soviética, tá bom? No início dos anos 60, a construção do Muro de Berlim, lembrando que Berlim é a capital da Alemanha, em 1961, vai marcar esse processo de polarização. O Muro de Berlim é construído para que se evitasse a fuga de tecnologia, né? E o conflito propriamente dito entre os que defendiam a Alemanha Ocidental capitalista e os que defendiam a Alemanha Oriental socialista. Vale lembrar que quem morava na Alemanha Ocidental capitalista tinha acesso a uma liberdade de consumo, a uma produção tecnológica, a bens de consumo com uma qualidade melhor, tá certo? Deixando um certo
resquício de inveja, né, daqueles que moravam na Alemanha Oriental. Isso já demonstrava qual seria o fim desse conflito da Guerra Fria, né, quem sairia vencedor. Houve também a crise dos mísseis, tá, que provocou um aumento significativo nas tensões internacionais. Em 1962, os Estados Unidos começam a fazer operações como é que se diz, de testes em mísseis nucleares, né, no Pacífico, e a União Soviética responde também com outros testes nucleares. Isso vai gerar uma tensão gigantesca. Veja, o conflito inicia-se em 1947, mas em 1960 a gente vai ver uma tensão muito forte, porque aí já começa a se falar em armamento nuclear, em ameaças, né, de mísseis nucleares ao redor do mundo. O Muro de Berlim dividiu a cidade. O muro dividiu a cidade de Berlim entre Berlim Ocidental e Berlim Oriental. O objetivo era impedir a saída de profissionais e trabalhadores qualificados que deixavam a socialista Alemanha Oriental em busca de melhores condições de vida na capitalista Alemanha Ocidental. Era óbvio, os trabalhadores e os profissionais, eles queriam ganhar mais, eles queriam ter liberdade de consumo, eles queriam ter liberdade de expressão, né? O sistema socialista soviético, ele era bastante opressivo, tá, em relação à liberdade do cidadão de ir e vir, de consumir, de se expressar. E aí quem tinha uma profissão, quem tinha um respaldo, quem tinha um currículo muito bom, chamava a atenção dos ocidentais, chamava a atenção dos capitalistas que estavam do lado da Alemanha Ocidental. E aí criou-se essa construção, esse muro para separar esses dois lados, né, de ideologias, e o Muro de Berlim foi um dos fatos históricos que marcaram o século XX, devido justamente a essa polarização da Guerra Fria, tá certo? A partir daí a gente vai ver surgir uma corrida armamentista também. A disputa entre as duas nações e a procura por mostrar-se como força hegemônica, né, prioritária, motivaram ambos a investirem pesadamente no desenvolvimento de armas de destruição em massa nuclear, bombas nucleares e termonucleares. E aí sim a gente vai ver o mundo começar a ficar em alerta, porque caso o conflito realmente fosse para as vias de fato, vários e vários territórios seriam devastados, milhares, milhões de civis iriam pagar com suas vidas, certo? Também houve um fato interessante que vale ressaltar para vocês, é a corrida espacial, tá? Durante o período da Guerra Fria, por exemplo, foi o período de maior produção tecnológica em busca justamente dessa proteção. Veja que interessante. A corrida espacial vai surgir como a ideia de proteger o espaço aéreo, tá? Da União Soviética e dos Estados Unidos, por exemplo, de possíveis ataques de mísseis nucleares. E aí eles começam a desenvolver tecnologia que chegue até a órbita terrestre na tentativa de desenvolver aquela proteção a mísseis antiaéreos. E aí a gente vai ter a disputa entre essas duas nações, que realmente nessa área tecnológica vai durar de 1957 até 1975, e vale lembrar que tem um fato interessante. Em 12 de abril de 1961, o cosmonauta Yuri Gagarin, ele vai orbitar o planeta Terra, né? Dando aos soviéticos uma vitória temporária, uma superioridade nessa corrida espacial. E isso em 1961, o que deixou os norte-americanos muito revoltados, né? E com uma vontade de ir mais além na produção, nessa corrida espacial. E aí a gente vai ver o seguinte: em 20 de julho de 1969, Neil Armstrong vai pisar em solo lunar, tá? E aí os Estados Unidos, depois de 8 anos de um cosmonauta soviético ter orbitado a Terra, os Estados Unidos vai chegar até solo lunar. Mas vale ressaltar o seguinte: por ser um período de tensão, né, de polarização e de disputa efetiva tecnológica, isso gerou teorias contraditórias, teorias da conspiração, por exemplo. Existem hoje teóricos e cientistas tentando provar que o homem de fato não pisou na Lua. E essa dúvida ela vai surgir
pelo simples fato de que a gente está falando de um período de tensão, né, de um período de disputa. Os americanos estavam extremamente humilhados pela chegada e pelo movimento que os soviéticos fizeram em 1961 e tentaram de toda forma superar a União Soviética nessa corrida espacial. É daí que vem essa ideia de que se o homem chegou ou não chegou de fato à Lua, tá bom? Vale a pena se vocês depois quiserem pesquisar sobre isso. Nós temos também a interferência estrangeira, né? Os dois países realizaram ao longo dos anos de Guerra Fria uma série de interferências em nações estrangeiras, como forma de garantir seus interesses. E aí entra um exemplo do Brasil, né? O Brasil foi alvo disso quando os americanos, norte-americanos, apoiaram a ditadura militar, né? O golpe militar de 1964, quando o exército toma o poder, né, no Brasil, destrói o governo democrático até então e instaura uma ditadura militar, que deixou como saldo milhares de pessoas agredidas, né? Centenas de desaparecidos e mortos e torturados por um regime antidemocrático. Toda ditadura ela é antidemocrática, né? Ela é violenta, ela é agressiva e ela não pode jamais ser pensada como uma solução para problemas da sociedade, né? De cunho econômico, de cunho democrático ou como uma tentativa de combate à corrupção. Até porque, durante a ditadura militar, o Brasil teve vários e vários casos de corrupção, né? Atraso econômico e uma dívida, né, proveniente desse período, uma dívida externa proveniente desse período gigantesca. Sem falar que não existe numa ditadura militar uma liberdade, né, de expressão e enfim, de governabilidade. Não existe uma confiança, né? Haja vista que é um regime extremamente violento e agressivo, e não existe uma confiança nos dados passados por esse governo. Então, a ditadura ela nunca pode ser pensada como uma alternativa para solucionar problemas dentro de uma sociedade, dentro de um país, tá bom? A queda do Muro de Berlim, os historiadores atribuem dois acontecimentos importantes para o fim da Guerra Fria, propriamente dito. A queda do Muro de Berlim é o principal deles, em 9 de novembro de 1989, e o fim da União Soviética em 1991. O conflito ideológico só foi terminado graças às negociações estabelecidas por Reagan, né, o norte-americano, Ronald Reagan, e Mikhail Gorbachev, que durante a década de 80 negociaram o fim, né, dessa disputa, dessa polarização. A queda do Muro de Berlim foi um marco visível que simbolizou o fim dos regimes socialistas no leste europeu. Após sua derrubada, os regimes socialistas foram caindo um a um e em outubro de 1990 as duas Alemanhas foram finalmente unificadas, né? Em outubro de 1990 a gente teve a reunificação da Alemanha com a queda do Muro de Berlim propriamente dito. Igualmente, a desintegração da União Soviética, em 1991, inaugurou um novo período na história mundial, dando início ao processo de implantação do capitalismo em todos os países do globo. Mas vale lembrar o seguinte: a vitória, em teoria, do regime capitalista, da ideologia capitalista, não demonstra a sua superioridade e nem tampouco a sua qualificação como melhor opção. Haja vista que o capitalismo e a globalização trazem consequências severas, como desigualdade social, dependência econômica dos países pobres em relação aos países centrais desenvolvidos, exploração, fome, né, conflitos políticos e ideológicos, tá bom? Mas o capitalismo ele se adequa mais ao tipo de sociedade que nós temos, que é uma sociedade de consumo, que é uma sociedade voltada para a competição e para a expansão dessa ideologia de livre comércio, tá bom? Isso é o que a gente tinha para ver de Guerra Fria. Na próxima aula a gente vai falar um pouco sobre nova ordem mundial, tá bom? Espero que vocês tenham gostado, pessoal. Até mais!